Bom, então, muito bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer à organização e principalmente ao Dr. Sérgio Barroso pela sempre amável convite por estarmos aqui presentes nas 10ª jornadas da Oncologia da Primavera. A gente já podemos dizer que são as nossas jornadas, não é? São as jornadas de todo o país e, portanto, é um prazer e uma honra estar aqui convosco. E o tema que foi proposto foi falar sobre a terapêutica cirúrgica no cancro do ovário, não só como terapêutica de primeira linha, mas também a terapêutica da segunda linha. É claro, um slide para contextualizar, aquilo que todos nós já sabemos, é um cancro que tem uma taxa de incidência relativamente baixa, mas está associado a uma elevada morbilidade e uma elevada mortalidade. As estimativas da Globocan para 2012, para o ano 2012 e para o mundo inteiro, assumiram que iria haver cerca de 250 mil, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, novos casos de cancro do ovário e iriam morrer, no ano 2012, cerca de 152 mil mulheres por cancro do ovário. Em Portugal, de acordo com estas estimativas, seria o nono cancro mais frequente no sexo feminino, mas seria a 7ª causa de morte por cancro no sexo feminino. A taxa de incidência, estas estimativas são interessantes porque são as mais recentes, seria 6,2 para 100 mil mulheres, com uma mortalidade elevada. E é claro que nós sabemos que o cancro do ovário é um cancro muito específico. Tal como o João estava a falar, nós nos outros cancros ginecológicos, na grande maioria deles, eu diria todos, nós temos a possibilidade de fazer um diagnóstico precoce. Temos clínica habitualmente específica, temos métodos de rastreio específicos. No cancro do ovário nós não o temos. Nem temos clínica, nem temos técnicas de rastreio e, mais do que isso, temos uma biologia própria do tumor que, muito provavelmente, também é responsável pelo facto de mais de 75% dos cancros do ovário serem diagnosticados em estadios avançados, isto é, estadios 3 e estadio 4. E quando me pediram para eu falar sobre cancro do ovário, a minha ideia foi o que é que nós vamos falar que tenha interesse para todos nós. E aquilo que eu pensei que seria mais interessante era falar das minhas dúvidas. Aquelas dúvidas que eu tenho no dia-a-dia quando tenho uma mulher com cancro do ovário. E decidi tocar em 4 ou 5 pontos, que são aqueles em relação aos quais eu todos os dias tenho dúvidas quando me aparecem doentes com cancro do ovário. A questão da linfadenectomia sistemática pélvica e lombo-aórtica. Bom, nós sabemos que o estado ganglionar é um importante fator de prognóstico no cancro do ovário, faz parte do estadiamento da FIGO desde 1985 e os nossos guidelines nacionais, publicados em 2013, consideram que deve ser efetuada a linfadenectomia sistemática pélvica e lombo-aórtica nos estadios precoces e deve ser feita a cirurgia de citorredução nos estadios avançados. No entanto, não é consensual o número mínimo de gânglios que devem ser removidos. Os nossos consensos não referem o número de gânglios a nível lombo-aórtico e referem que a nível pélvico devemos fazer uma remoção mínima de 6 gânglios por hemipelvis. Eu, pessoalmente, acho que isto é pouco, não chega, mas também não é consensual a nível da literatura. O último trabalho publicado em 2013 é um trabalho engraçado. Porquê? Porque cria um modelo matemático baseado no tipo de disseminação linfática do cancro do ovário e procura estabelecer o número mínimo de gânglios que devem ser removidos nesta linfadenectomia sistemática. E este tem a ver com o facto deles considerarem que o cancro do ovário metastiza com mais probabilidade para a região lombo-aórtica do que para a região pélvica. A probabilidade de metastização lombo-aórtica é 2 vezes superior à da metastização pélvica. E, portanto, ele considera que devem ser removidos 3 gânglios entre a veia renal esquerda e a artéria mesentérica inferior. Aqui é uma rentabilidade diagnóstica elevada, porque com remoção apenas de 3 gânglios, muito provavelmente nós apanhamos algum gânglio metastático. Entre a veia renal, entre a artéria mesentérica inferior e a bifurcação da aorta, devem ser removidos pelo menos 5 e na região pélvica devem ser removidos pelo menos 15 gânglios. Isto é algo que para mim é muito importante, porque nós vemos com muita frequência uma perspectiva de no ovário não se fazer uma linfadenectomia sistemática, mas se fazer uma chamada biópsia seletiva. Isto é claramente pouco. A outra questão que se coloca é na preservação da fertilidade no cancro do ovário.
O cancro do ovário, como o João disse, é mais frequente nas idades acima dos 50 anos. De qualquer maneira, nós temos cancros em mulheres jovens. São mulheres que muitas das vezes, hoje em dia, na nossa sociedade ocidental, cada vez mais engravidam mais tardiamente. E, mais do que isso, temos, com a inovação da terapêutica, cada vez mais sobreviventes ao cancro do ovário. E, portanto, coloca-se cada vez mais mulheres com este problema. Mas mais importante, se calhar, do que a preservação da fertilidade é a preservação da função endócrina. É fazer com que estas mulheres não entrem numa menopausa muito precocemente. A ACOG, em 2007, já abordava a possibilidade da cirurgia conservadora, a ESMO só em 2008 e a ESGO em 2011. Tal como os nossos consensos em 2013, também já abordamos e já respeitamos esta cirurgia de tratamento conservador. E o que é tratamento conservador habitualmente? É a preservação do útero e do ovário contralateral. E o que está proposto é uma cirurgia conservadora exclusivamente nos casos 1A, G1 ou G2. Os nossos consensos nacionais aqui vão um bocadinho mais à frente e já vão ao estadio 1C, G1, desde que este 1C seja por ruptura intraoperatória. Mas será que é este o limite do 1A, G1, G2 ou podemos ir mais além? Até porque temos isto cada vez com mais frequência. Quando pensamos na preservação da fertilidade, no cancro do ovário, há duas coisas que são importantes, que é o prognóstico da terapêutica conservadora e saber qual é o padrão de recorrência do cancro do ovário e também qual é a taxa de recorrência, nestes casos, no ovário contralateral. O que é que nós sabemos nestas situações? Sabemos que no estadio 1, a taxa de recorrência, a sobrevivência global aos 5 anos é de 91,1% e a taxa de recorrência é 11,5%. Mas reparem, quando vimos aqui estadio 1A, a sobrevivência global, a taxa de recorrência global é 10,5%, no estadio 1C pouco mais é, e se virmos que a taxa de recorrência no ovário contralateral, a diferença também não é significativa. No entanto, sabemos que o prognóstico se agrava à medida que vai aumentando o estadio e o grau de diferenciação e que no estadio 1C a probabilidade de doença microscópica contralateral é elevada se a mulher não fizer terapêutica com quimioterapia. Sabemos que quando há uma recidiva no ovário contralateral, uma mulher que é submetida à cirurgia conservadora, habitualmente nós conseguimos ter uma cirurgia conservadora e curativa, o que já não acontece se houver uma recorrência disseminada, então aí nós provavelmente já teremos alguma dificuldade em conseguir uma sobrevivência longa ou eventualmente uma cura, mas esta recorrência disseminada também aconteceria independentemente de termos ou não feito uma cirurgia conservadora. A quimioterapia na cirurgia conservadora deve ser sempre feita se tiver indicação para isso. Sabemos que os esquemas de quimioterapia que muitas vezes usamos, com base na carboplatina e no paclitaxel, têm um menos efeito gonadotóxico que muitos dos outros esquemas usados. Coloca-se a questão se vale a pena ou não fazer uma quimioprevenção do ovário com os análogos GNRH. Hoje em dia, cada vez mais assumimos que não são estes análogos que vão, de alguma maneira, proteger o ovário da quimioterapia. Sabemos que, das mulheres que fazem cirurgia conservadora, 74% conseguem engravidar se quiserem e a quimioterapia não parece interferir nem com a fertilidade, nem com o prognóstico obstétrico, nem com a taxa de incidência das malformações congénitas. E embora a ESGO exclua o estadio 1C e o grau 3 do estadio 1A para a cirurgia conservadora, eu penso que provavelmente nós podemos ir um bocadinho mais à frente. Podemos ir mais um pouco à frente em casos selecionados e depois da doença ser bem esclarecida. Outra situação é a cirurgia de citorreção primária no carcinoma do ovário localmente avançado. Há vários racionais para esta situação, todos nós o conhecemos. O grande objetivo da cirurgia de citorredução primária é conseguir uma citorredução completa, isto é, conseguir com que não fique doença residual macroscopicamente visível. Sabemos que o tumor residual, nestas situações, é o principal fator de prognóstico
e realmente a sobrevivência global aumenta significativamente com o tumor residual. Reparem que se tivermos uma cirurgia com uma citorredução completa, uma sobrevivência global de 70 meses ou mais, se houver uma cirurgia dita ótima, e eu não gosto muito deste termo, mas é o que temos, inferior a 1 centímetro, a sobrevivência já é só de 51 meses, mas se tivermos um tumor residual superior a 1 centímetro, provavelmente não temos, a cirurgia não vai ter qualquer impacto a nível da sobrevivência global. E aquilo que o João há bocado dizia, nos critérios de ressecabilidade ou de irressecabilidade, quando temos uma doente à nossa frente com carcinoma do ovário, nós temos que ter critérios de irressecabilidade transversais. E depois, cada instituição deve estabelecer os seus próprios critérios de irressecabilidade que têm a ver com a sua experiência. Ou é previsível, de acordo com a experiência do centro, uma cirurgia de citorredução, ou o centro assume que não é previsível fazer essa citorredução completa, então faz mais sentido avançar para a quimioterapia neoadjuvante. Outra questão que me parece importante e que cada vez mais está a ganhar importância na literatura e entre a maior parte de nós, que é a possibilidade da cirurgia de citorredução completa, primária, associada à IPEC com quimioterapia. Há várias vantagens e há várias desvantagens associadas, que teoricamente estão associadas a este tipo de cirurgia, a este tipo de conduta terapêutica. O último estudo, que foi publicado agora em março de 2014, é um estudo retrospectivo em que avaliou 87 doentes, em que todos eles foi possível fazer uma cirurgia de citorredução primária completa, isto é, não havia tumor residual macroscopicamente visível, e destes 87 doentes, 52 fizeram IPEC e 35 não fizeram. Reparem que houve um verdadeiro impacto na sobrevivência livre de doença. Os fatores que eles encontraram de prognóstico foi fazer ou não foi fazer IPEC, e um outro fator interessante que é, no carcinoma indiferenciado, a IPEC não parece ter qualquer impacto a nível da sobrevivência global. Portanto, eu penso que esta será, com certeza, um caminho a percorrer no futuro, cada vez mais e com bons resultados. Outro ponto, e agora cada vez mais polémico, que é a cirurgia de citorredução secundária na recorrência. Nós sabemos que a recorrência num carcinoma num carcinoma avançado do ovário acontece em mais de 70% dos casos, e sabemos que a terapêutica standard, que é a quimioterapia, consegue uma sobrevivência global que vai dos 18 aos 35 meses, dirá a doutora Mónica se é verdade ou não, mas andará perto disto. Mas, em 83, Berek introduz um conceito novo, que é a cirurgia secundária de citorredução. Não é a cirurgia paliativa na sequência de uma obstrução ou na queixa de uma queixa qualquer, não. É uma cirurgia com o objetivo de fazer uma citorredução completa. E parece, o último artigo publicado em 2014, que nos doentes bem selecionados, em que façam uma cirurgia de citorredução secundária com quimioterapia, provavelmente nós vamos conseguir obter sobrevivências globais de 62 meses, o que é significativamente diferente daquilo que tínhamos antes. É claro que temos questões importantes por resolver neste momento, que são quais são os critérios de seleção destas doentes. Qualquer doente, para se fazer esta proposta terapêutica, tem que ser particularmente bem selecionada, e tendo em conta que temos poucos estudos, nomeadamente não temos nenhum estudo prospectivo, nós não temos noção perfeita das vantagens e das desvantagens desta conduta. Conhecemos 3 ensaios prospectivos randomizados que estão publicados, que dão algum suporte a esta conduta. Temos o Desktop 1, que definiu 3 fatores preditivos da cirurgia de citorredução completa, em que ele consegue prever em 79% dos casos quais são os doentes que irão ser passíveis de uma cirurgia de citorredução completa. O Desktop 2, que validou estes fatores preditivos, e temos um estudo publicado em 2012 por Tian, em que ele considerou 6 fatores de prognóstico que categorizava as doentes em de alto risco e de baixo risco. As de baixo risco ele conseguia prever uma citorredução completa em 53% dos casos, e dos alto risco
ele assumia que apenas 20% dos casos conseguiríamos uma citoredução completa. Neste momento temos 3 ensaios em curso, randomizados, o ensaio do Van Laar, o Desktop 3 e o GOG 2013, que assumimos que se verão esclarecer qual a validade desta conduta terapêutica. Acho que pode ser uma opção em doentes bem selecionados. Mais ainda, cirurgia de citoredução terciária na recorrência. Oh, bom, pior ainda, eu sei. Foi por isso que eu trouxe isto aqui. Não é? Bom, nós sabemos que a recorrência secundária, a segunda recorrência é inevitável, praticamente em todos os casos. A terapêutica standard é a quimioterapia. Há muitas dúvidas sobre os esquemas que estão a fazer e que têm a ver com a resposta prévia aos tratamentos anteriores. A proposta de uma cirurgia deste tipo depende necessariamente da localização da recidiva, de uma série de fatores, do performance status, do intervalo de doença livre, enfim, e até, e muito importante, da preferência e da experiência do centro. Há um número limitado de casos. Acreditamos que, neste caso, os fatores prognósticos clássicos que nós tínhamos para decidir se havia uma cirurgia de citoredução ótima na primeira cirurgia, aqui não se aplicam. Questões, naturalmente, que se colocam é os critérios de seleção, qual é o prognóstico, o valor de prognóstico e qual o limite da radicalidade aceitável nestas situações. 2 estudos publicados, o primeiro em 2004, com 26 doentes. Curiosamente, aqui o Leitão, que é um colega nosso do Slow Quattering, envolveu, nunca tinham feito, doentes com doença platino-resistente. Ele conseguiu, em 67% dos casos, fazer uma cirurgia de citoredução ótima. Para ele, ótima era, não havia, a doença residual era inferior a 5 milímetros, em que ele consegue ter, com este tipo de cirurgia, um verdadeiro impacto na sobrevivência global das doentes. O último estudo, publicado em 2013, é um estudo retrospectivo, multicêntrico, envolveu cerca de 14 países com 406 doentes, em que foi possível, selecionando bem os doentes, fazer uma citoredução em 54% dos doentes. Conseguimos uma sobrevivência global de 26 meses. O único fator de prognóstico era o tumor residual, com taxas de mortalidade e morbilidade razoáveis. Pode ser uma opção em doentes bem selecionados? Provavelmente sim. O último caso é Valvatareia. Cirurgia quaternária na recorrência. Bom, é claro que estamos quase em ficção científica, naturalmente. Isto é apenas para dizer uma coisa. Os dados são poucos, nós temos, que eu tenha conseguido ver, apenas há 2 ensaios publicados e todos eles, o primeiro com 15 doentes e este com 49 doentes. É claro que isto é ficção científica, mas nós podemos pensar que, em alguns casos extraordinariamente bem selecionados, poderá ser uma opção. É um caso sempre a discutir, como diz o João, em consulta multidisciplinar. Aliás, não faz sentido haver qualquer centro oncológico que não tenha um tipo de consulta deste cariz. Mas reparem que neste artigo, ou neste ensaio, eles conseguiram uma citoredução completa em 32,5% dos casos. Com certeza que são centros altamente diferenciados, mas conseguiram. E conseguiram ainda por cima, são estes valores que temos, eu achei exagerado, mas é o que está publicado, com sobrevivências globais bastante razoáveis. Aqui, o fator de mau prognóstico é a presença de qualquer tipo de tumor residual. E, mais uma vez, muitos pontos de interrogação, mas é uma hipótese. Há alguma coisa que ainda pode ser feita, provavelmente. E pronto, muito obrigado. E era só para não nos esquecermos do Dia Mundial do Ovário, dia 8 de maio.